Começa agora o programa Som dos Céus, da Igreja Evangélica Casa da Bênção, para semear o Evangelho de Jesus Cristo no coração do seu lar. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Seja bem-vindo a mais um programa Som dos Céus, da Igreja Evangélica Casa da Bênção. E hoje nós iremos mostrar várias reportagens sobre a importância que nós damos às Escrituras Sagradas, porque através delas nós conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos, encontramos paz e superamos o medo e todos os desafios que encontramos ao longo da vida. Por isso a nossa igreja oferece ferramentas de estudo para o crescimento e o desenvolvimento espiritual de cada cristão. Acompanhe conosco o trabalho realizado pelo Centro de Ensino e Capacitação Bíblica, Seminário Semear. Seja bem-vindo ao Centro de Ensino e Capacitação Bíblica da ICB, Unidade Olinda. Aqui nós contamos com 3 cursos: Capacitação Bíblica e Teológica, módulo 1, Homilética, módulo 2, e o curso de Especialização Teológica Avançada Pastoral. E hoje nós temos 2 aulas muito especiais, uma do módulo 1 e a outra do módulo pastoral. E eu convido vocês para conhecer um pouco do trabalho do nosso seminário. Nesse momento está acontecendo a aula da 4ª turma de pastores. Vamos acompanhar um pouquinho da aula. Estamos com o professor Adriano Diniz, que faz parte da grade do curso de Especialização Teológica Pastoral. Pastor Adriano, qual a importância de se conhecer as Escrituras Sagradas na vida do cristão? As Escrituras, elas servem para toda a vida do cristão, tanto para ele continuar firme na fé em Jesus Cristo, e aí fé para a salvação, como também crescer nessa fé, desenvolver a sua salvação, envolvendo assim o seu crescimento em santidade. Como o próprio Senhor disse, lá em João 17, que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é tudo para o cristão, juntamente com a oração, É o meio de graça mais importante, juntamente com a oração, para que esse crente, ele possa realmente ser um crente fiel ao Senhor. Estamos aqui com a pastora Deilda Porcina, que dirige a nossa congregação no bairro do Engenho, Maranguape. Pastora, a nossa igreja conta apenas com essa unidade? Não, nós já formamos várias turmas nessa unidade do Centro Teológico aqui Semear em Olinda, mas temos em outros lugares, no estado do Sergipe, em Goiânia, em Buenos Aires, e vem mais turmas por aí se formando. Pastor João Gomes, além do ensino, qual a importância que o nosso centro de estudo tem para o cristão ICB? Pastor Reniel Caieiro, além da importância de nos edificarmos dentro do ensinamento do Evangelho, tem a questão do relacionamento entre os irmãos, os pastores, e todos nós pastores da Superintendência Grande Nordeste temos o privilégio do nosso Semear, o Centro de Estudos Teológicos, onde nós temos aprendido muito, tem sido bênção. Agora vai começar a aula da turma de Capacitação Bíblica e Teológica, módulo 1, final de semana. Venham conosco. Nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Veja aí João 14:17. Estamos aqui com a coordenadora do nosso Centro de Ensino e Capacitação Bíblica da ICB, Unidade Olinda, evangelista Kátia Lima. Me diga uma coisa, qual a importância que a família ICB Grande Nordeste dá ao ensino das Escrituras Sagradas? Toda a importância necessária para que haja um crescimento espiritual na vida de cada cristão. Portanto, quando nós chegamos, nós temos o curso básico do cristianismo, depois nós temos o conhecimento, adquirimos mais conhecimento a respeito da especialização, que é dada não apenas para obreiros, evangelistas, pastores, mas um ensino em geral a respeito da palavra de Deus.
Centro de Ensino e Capacitação Bíblica da ICB. Aqui você pôde conhecer um pouco do nosso Centro de Ensino e Capacitação Bíblica, Seminário Semear. Aqui você aprende a ter paixão por aprender. Seja você também da família Semear. Excelente trabalho realizado pelo Seminário Semear. Mas vamos falar de testemunho. Há mais de 40 anos, o Senhor Jesus Cristo tem reescrito histórias e transformado vidas aqui na Igreja Evangélica Casa da Bênção. Acompanhe conosco um desses milagres. Na minha adolescência, eu conheci pessoas que me apresentaram as drogas e eu acabei me tornando um usuário. Conheci o cigarro, usava muito, e daí eu comecei também a usar maconha, cheguei a usar também a cocaína, cheirava muito, e cheirava cola também, loló. Quase que eu ia experimentando o crack. Obreiro Danilo, sabemos que você não teve uma história de vida muito fácil. Gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua infância. Eu cresci em um lar desestruturado. E eu perdi meu pai muito cedo, não tive a presença do meu pai dentro de casa, e minha mãe casou novamente. E esse rapaz que ela casou, quando bebia, ele era muito violento com minha mãe, comigo, com meus irmãos. E foi um caos no meu lar. E meus irmãos e eu crescemos com um sentimento de revolta. Como foi que você se envolveu com o tráfico? Certa vez, jogando bola com meus amigos, em um bairro lá onde eu morava, eu acabei vendo um deles vendendo drogas, traficando ali na área. E aquilo acabou chamando minha atenção. Eu me aproximei dele e comecei a fazer perguntas sobre como é a vida do crime, a vida do tráfico. E a partir daquele momento, eu antes senti uma revolta no meu coração e eu acabei me interessando em querer vender também. Eu perguntei a ele como era, como funcionava. E a partir daquela tarde, eu já saí vendendo drogas, ele arrumou para mim. Eu comecei vendendo crack. Quando minha mãe descobriu que eu era traficante, a partir do momento que ela encontrou várias drogas dentro de casa, eu cheguei a esconder dentro de casa. E a partir do momento que ela encontrou essas drogas, ela entrou em um desespero muito grande, chorou muito, ela se tremeu muito. Pensei que ela ia desmaiar nesse momento, porque ela não imaginava o que estava se passando. E meu coração ficou arrasado, despedaçado com tudo aquilo que tinha acontecido. E eu saí de casa. E como foi que você se converteu? Não é fácil largar a vida das drogas, do tráfico. Quem entra nessa vida sabe muito bem que é muito difícil. E eu já estava desestruturado, já estava sem esperança de vida, sem perspectiva nenhuma de mudança. Queria mudar, mas nunca conseguia. Mas um dia eu conheci uma menina cristã na escola e ela começou a pregar o evangelho para mim. E aquilo mexeu com minha vida, mexeu comigo. E eu comecei a conhecer a verdade do evangelho, a verdade que transforma. E naquele momento eu fiz uma amizade com ela e ela estava sempre pregando a palavra para mim. Estava sempre pregando o evangelho. Daí ela me fez o convite para participar do culto da igreja dela, a Igreja Evangélica Casa da Bênção. Eu aceitei o convite, fui. E lá no momento do culto, o bispo Jaime Caieiro fez uma oração poderosa e eu fui tocado por essa oração. E eu me senti algo saindo de mim. Naquele momento que eu saí do culto, eu já não tinha mais força nem vontade para viver aquela vida que eu vivia antes. Eu saí daquele culto naquela noite liberto para a glória de Deus. Depois que eu fui liberto, a reação da minha mãe, quando descobri que eu era crente,
Foi incrível, ela chorou de alegria, de felicidade a partir daquele momento. E eu mais nunca esqueço, eu estava testemunhando no culto de quarta-feira do pastor Eniel, e ela se levantou e gritou em alta voz, dizendo que ela agora tem um filho, porque antes ela não tinha. E eu sou o orgulho dela. Eu era usuário de drogas, usei a maconha, o loló, o pó, a cocaína, e quase cheguei a experimentar o crack. E cheguei no fundo do poço, ao me tornar um traficante. Mas eu aprendi aqui na Casa da Bênção que ninguém caminha tão longe que a mão de Deus não possa alcançá-lo. Obreiro Danilo, muito bonita a sua história. Foi um prazer ter você conosco. Este foi um de muitos milagres que acontecem todas as semanas na nossa família ICB. Mas agora pare e vamos fazer uma visita ao coração de Deus, ouvindo a ministração com a nossa missionária Janilde Caieiro. A nossa meditação está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, onde está escrito: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. O apóstolo Pedro disse que nós devemos desejar ler a Bíblia como o bebê deseja o leite para crescer e sobreviver. Nós precisamos de crescer espiritualmente e precisamos de sobreviver às batalhas do dia a dia. E por que nós temos que estudar a Bíblia e não somente ler? Porque estudando a Bíblia, nós adquirimos sabedoria para gerenciar os problemas da vida. Estudando a Bíblia, nós não somos enganados pelos falsos ensinos e pelas falsas religiões. Quando estudamos a Bíblia, nós adquirimos conhecimento a respeito de Deus, de Jesus, da vida eterna, do homem, do mundo que nos cerca. Quando nós estudamos a Bíblia, nós adquirimos também convicções para poder dizermos como Paulo: eu sei em quem tenho crido. E para aqueles que são obreiros, obreiras que trabalham na obra de Deus, é muito importante estudar a palavra de Deus para que você seja um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, faça da Bíblia o seu objeto de estudo, de meditação e de análise. Este santo livro tem nas suas páginas o conteúdo mais importante para nos ensinar o caminho dos céus e falar para nós a respeito da salvação da nossa alma. Que a Bíblia seja a lâmpada para os seus pés e a luz para os seus caminhos. Medite e estude a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós adquirirmos a vida eterna e compreendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu te convido agora para nós orarmos. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, nos ajuda, Senhor, que a Tua graça, a Tua sabedoria e o Teu poder esteja sobre nós, nos ajudando a compreender melhor os Teus propósitos, os Teus planos para a nossa vida. Abençoe aqueles que oram conosco nesta hora e que a unção e o poder do Teu Espírito Santo possa estar na vida de todos aqueles que oram, na sua casa, na sua família. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Som dos Céus. Que as bênçãos de Deus permaneçam na sua vida e no coração do seu lar. E nesse domingo nós teremos atividades em todas as nossas congregações espalhadas pelo Nordeste. Faça-nos uma visita e seja abençoado por Deus. Até o próximo sábado, querendo Deus. Você assistiu Som dos Céus, da Igreja Evangélica Casa da Bênção.